Fala galera, tudo certo? Duda Henklin, direto de Las Vegas, e hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre a minha história de superação. Tem muita gente que não sabe pelo que eu passei, ou que não sabe exatamente o que foi, como foi, mas eu vim contar um pouquinho pra vocês. Então, quando eu tinha 15 anos, um dia eu fui pra escola, tudo normal, eu estava bem. Eu acordei assim com um pouquinho de dor de cabeça, eu pensei assim que eu tava começando com uma gripe. E eu fui pra escola, tive aula normal, tudo certo. Depois da minha aula, eu fui almoçar com um amigo, porque eu ia ter aula na parte da tarde de novo. E fui pra lá e no meio do restaurante tava pegando comida e eu comecei com uma dor de cabeça muito, muito forte. Isso é uma coisa insuportável, fora do comum. E eu falei pra ele que alguma coisa estava errada comigo, que depois ele não iria pra aula, que eu iria pro hospital. Mas enfim, pensei assim, tá tudo certo. Comecei a comer e aí eu comecei a ficar muito tonta. E aí eu falei pra ele, me desculpa, aí com licença, eu vou no banheiro um pouquinho, passar uma água no rosto pra ver se eu melhoro. E eu realmente não sabia o que estava acontecendo comigo. E no banheiro eu passei uma água no meu rosto, eu não sabia o que estava acontecendo, muita dor. E foi aí que eu simplesmente apaguei e comecei a convulsionar. E eu lembro que assim, eu tentava levantar, eu tentava pedir socorro, eu não conseguia falar, eu não conseguia levantar, eu tava simplesmente paralisada. Foi a pior sensação da minha vida. E aí ele bateu no banheiro, não ouvia resposta. Eu lembro de escutar ele batendo no banheiro e enfim. E aí ele falou que eu dono do restaurante, eles abriram, me acharam lá caída, chamaram o bombeiro e graças a Deus o meu padrasto, Milton, é o meu anjo da guarda e ele é neurocirurgião, então ele também foi correndo pro restaurante e aí me levaram pro hospital e descobriram que eu tive uma hemorragia cerebral que foi causada por um tumor. Eu tinha um tumor no cérebro que eu não sabia e simplesmente começou a sangrar e eu tive uma hemorragia cerebral. E aí então eu fiquei na UTI por mais ou menos por uns dias, uma semana. Depois eu fui pra casa, me recuperei super bem, fiz todos os exames. Eu continuei tomando remédio para melhorar e tudo certo. Assim, não tive nenhuma sequela, não tive nada. E aí falaram assim, não vamos mexer nesse tumor porque tá numa área muito perigosa do cérebro. Vamos simplesmente continuar acompanhando e ver como vai ser. E, enfim, vida que passa, 2 semanas depois eu estava indo pra escola normal, voltei à minha rotina. E aí, enfim, a gente fez os exames a cada 6 meses. E no mesmo ano, no dia 13 de dezembro, eu acordei também não me sentindo muito bem, tomei remédio pra dor de cabeça, achei que era uma gripe. E eu tinha uma peça de teatro marcada. E eu fui pro teatro e eu tomava remédio pra dor de cabeça e nada passava. Logo antes de eu entrar em ação, eu falei pra minha professora, eu não posso entrar, eu vou ter outra hemorragia cerebral. E aí na hora me ligaram pro meu padrasto foi me buscar, me levaram pro hospital, me levaram pra fazer uma tomografia. Dentro da tomografia eu comecei a convulsionar. E assim, a minha dor de cabeça era muito, muito forte. Era uma dor terrível, assim. Fora do normal. E foi aí que ele falou pra mim, eu lembro que ele veio, segurou minha mão e falou, tá acontecendo de novo. E assim, gente, me desculpa porque eu vou sim chorar, porque apesar de já fazer tempo, é uma coisa bem complicada pra mim. E ele falou pra mim, vai dar tudo certo, a gente já tá tirando a medicação e você vai ficar bem. E aí, enfim, aí eu lembro que eu acordei na UTI e quando eu acordei, eu não conseguia falar direito. Eu não conseguia enxergar as coisas direito. Dessa vez eu perdi 80% da minha visão periférica desse lado aqui. Então tudo que é daqui pra cá eu não enxergo. E eu não conseguia movimentar o meu lado direito muito bem. E aí dessa vez a minha recuperação não foi nada fácil. Eu fiquei uns dias na UTI, aí eles me transferiram para um quarto. E eu tava bem ruim e falaram assim, como ele é médico, vamos levar ela pra casa pra ver como ela reage em casa. E eu lembro que foi assim, um filme de terror. Eu não sei exatamente falar pra vocês quanto tempo eu fiquei na UTI, quanto tempo eu fiquei no quarto, porque parece assim, é um gap na minha memória. É como se, tipo assim, muita coisa não acontecesse. Eu não lembro, eu não tenho assim uma certeza de datas, tem muita coisa que eu realmente não lembro.
Eu não sei o que aconteceu comigo. Mas enfim, eu fui pra casa e assim, eu tava muito ruim. Eu só vomitava. Eu sentia bastante dor. Eu precisava da ajuda da minha mãe pra tudo. Desde tomar banho a comer, pra tudo. Não conseguia fazer nada. E foi bem difícil. Eles me levaram pro hospital de novo. Eu fiquei internada. Até que decidiram me levar pra Curitiba pra ter uma avaliação com outro neurocirurgião lá, o Dr. Borba. E aí eles me levaram pra lá e resolveram que eles iriam, no caso, fazer a cirurgia pra tentar tirar o tumor. E eu fui, pra quem conhece de Rio do Sul, pra quem é de Rio do Sul sabe que de Rio do Sul a Curitiba mais ou menos umas 8 horas. Eu fui de ambulância, a viagem foi terrível, não foi nada boa. E enfim, no mesmo dia eu voltei, a gente fez um bate e volta. Só que depois da viagem eu comecei a piorar muito, assim. Eu realmente não lembro de nada. Eu lembro de chegar lá na ambulância, de estar muito mal, de estar no hospital, de fazer exames. Eu não lembro da volta, eu não lembro desse meio tempo. E eu lembro que eles decidiram que eles iam me levar de novo, que eles iam fazer uma cirurgia de emergência. E assim, eu tava muito assustada em relação à cirurgia. E uma coisa que eu lembro nitidamente na minha cabeça é, antes de eu entrar na cirurgia, a minha mãe me beijando e falando que tudo ia ficar bem. Foi assim, bem difícil, mas enfim. E eu fui pra cirurgia com a cabeça de, será que é isso pra mim? Mas não. Enfim. Eu acordei depois da cirurgia, eu lembro que eu tava com a cabeça enfaixada, que eu tinha que me conseguir, era muito difícil pra mim conseguir abrir os olhos, porque como a cirurgia foi uma cirurgia bem agressiva, meu rosto todo inchou, então meus 2 olhos eu mal consegui abrir. E eu lembro de chegar em casa, de acordar no hospital, na UTI, e logo ver a minha avó vindo e me dando um beijo, que minha avó foi pra Curitiba pra ajudar minha mãe cuidando da minha irmã. E assim, gente, é aí que a gente vê que família é tudo, porque realmente eles foram as pessoas que estiveram lá pra mim, sabe? Eu lembro de ver a minha mãe, a minha avó, meu padrasto, e eles me perguntando como eu tava. E eu falei pra eles que eu tava bem, e depois da cirurgia eu realmente comecei a melhorar. Eu continuei tomando remédios por um tempo, eu comecei a melhorar. O meu lado direito realmente ficou muito fraco. Eu lembro que eu mal conseguia fazer muito, que minha mãe pegou muito no meu pé pra eu simplesmente deixar isso pra lado, pra eu continuar usando o meu lado direito. A cirurgia deu certo, mas eles não conseguiram tirar completamente o tumor da minha cabeça, porque ele estava numa área muito complicada. Eles achavam que se eles tirassem tudo, eu teria muitas sequelas. E aí, assim, eu fui pra casa, comecei a me recuperar. Graças a Deus foi nas férias, então eu não faltei aula. No início do ano, quando começou as aulas, eu comecei as aulas normal. Foi toda uma readaptação pra mim, porque eu costumava dançar e fazer coisas do tipo. Eu tive que parar, porque meu lado direito estava muito ruim. Eu lembro que eu fiz fisioterapia. Eu fazia fisioterapia todo santo dia. Eu fiz fisioterapia na véspera de Natal, na véspera do Ano Novo. E assim, atualmente, eu tô bem. Eu continuo não tendo a minha visão. Eu ainda assim sinto bastante dificuldade no meu lado direito. Antes eu era destra, agora eu sou canhota. Eu tive que desenvolver o meu lado esquerdo. E assim, ainda sinto um pouco de dificuldade dependendo do que eu vou fazer. Mas, tipo assim, muito melhor. Eu me adaptei com a visão. E, enfim. Ainda tem uma parte do tumor. E eu continuo fazendo exames de rotina a cada 6 meses, só para ter certeza que o tumor não tá crescendo ou nada do tipo. Mas essa é a minha história de superação, gente. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, porque eu abri meu coração aqui pra vocês. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se vocês realmente querem ver mais vídeos assim, vocês deixem aqui nos comentários que eu vou trazer mais conteúdo assim. Tchau, gente!